diagnóstico para a gente saber como é que a gente tá, né? Digamos que é o começo da desconstrução. É o começo da gente olhar para o passado e ir eliminando as ilusões. As ilusões, por que que eu digo isso? Porque não adianta você se comprometer em fazer tudo que eu vou pedir para você fazer. Não adianta você querer criar a sua realidade. Se você estiver, por exemplo, no nível de consciência da criança. Porque quando você está no nível de consciência da criança, você tem algumas ações que são limitadas. Então, é necessário que primeiro você reconheça que você está nesse nível, para que você crie um plano para sair desse nível. É super simples sair desse nível, só que quando você não sabe, aí fica bem difícil. Mas quando você sabe, é fácil sair. Inclusive, que é super comum as minhas alunas falarem para mim assim: Karina de Deus, se eu soubesse qual que era o meu nível de consciência, eu não tinha errado tanto na minha vida. Eu não tinha, porque eu não sabia que eu estava me comportando como criança nessa situação. Então, muitas vezes, você às vezes tem um comportamento de criança no aspecto, de relacionamentos amorosos e um comportamento de adulto no trabalho. Não significa que você é criança em todos os níveis. Só significa que, às vezes, naquele aspecto, a sua consciência ainda está naquele nível. E aí você olha para aquele nível e você fala: Nossa, agora eu entendi. Eu vou dar um exemplo aqui antes de a gente começar a falar um pouco sobre. Eu tenho uma aluna, Joyce, que nessa aula mesmo que a gente está falando, ela falou assim: Cá, eu quero muito emagrecer, mas eu não consigo. Aí ela fez esse teste. E ela falou assim: Ah, eu entendi. Para emagrecimento, para comida, eu tô no nível de criança. Então, quando você tá no nível de criança, o que que acontece? Você não faz o que precisa ser feito. Você só faz o que você quer fazer. Exemplo, se você não consegue falar não para uma pizza inteira, você tá com vontade de comer pizza. Se você estivesse no nível de consciência de adulta, você iria se satisfazer comendo um pedaço de pizza, porque você sabe se autogovernar. Você tem um objetivo. Putz, meu objetivo é emagrecer tanto. Então, o seu autogoverno, quando você está na adulta, você fala: bom, é o que tem para hoje. O que tem para hoje é um pedaço de pizza. Você está no nível da adulta, você está conseguindo se governar. Quando você está no nível da criança, você come a pizza inteira. Porque você tem um objetivo. Mas como você não se autogoverna, você vai comer a pizza inteira e vai se culpar amanhã. Resultado: se você está no nível da criança, você não vai crescer e não vai prosperar nos seus objetivos. Porque você ainda não consegue. Então, quando você começa a entender esses pontos, você começa a identificar em qual nível que você está, em qual aspecto da sua vida que você está, e começa a criar estratégias para se tornar a adulta. Então, para você reconhecer em qual é o nível que você está, então a parte um, eu quero que vocês se conectem não com a resposta que você gostaria de dar. Tipo, não é com a resposta mais bonita que a Karina vai falar: Uhul, que linda a minha resposta. Não. Eu quero que você responda o que verdadeiramente é hoje. E às vezes vai ser difícil e doído você reconhecer isso. E esse teste, ele é para você, ele não é para mim. Quem vai reconhecer o nível que você está é você, não sou eu. Eu não tô aqui para te criticar, pelo contrário. Eu tô aqui para facilitar um processo para você reconhecer o nível que você tá e depois te dar uma estratégia para você subir nesse nível. O que que você precisa fazer para sair desse lugar? Porque eu sei que você tem objetivos na sua vida. Mas se você tiver com esse nível de criança, você não vai alcançá-los. Por mais que eu te dê uma metodologia. Crianças não seguem metodologias. Crianças só fazem o que querem. Só fazem o que querem. Simples assim. E criança não tem resultado também. Porque a criança ela não consegue criar. A criança ela só recebe. Pode perceber, olha como é uma criança. A criança, ela sempre tá na falta. Pai, me dá isso. Aí o pai dá. Não, mas ela quer mais. Mãe, me dá aquilo, mas ela quer mais. Tipo, o pai dá amor, o pai dá carinho, a mãe dá amor, a mãe dá carinho, mas a criança, ela sempre quer mais. Já viram aquelas crianças que elas são, mesmo tendo tudo, são mimada demais? Eu era essa criança, gente. Eu era aquela criança que eu ia no mercado e se meu pai não comprasse o que eu queria, eu me jogava no chão do mercado e eu fazia minha mãe e meu pai passar vergonha. Eu era essa criança. E eu era muito mimada. Meu pai, ele me dava tudo que eu queria, mas eu nunca estava satisfeita. Eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais.
Criança, o nível da criança é exatamente esse. A gente só quer. A gente suga, suga, suga. Então, se a gente fosse fazer uma analogia na vida, quando a gente é criança, a gente suga nossos pais. Quando a gente é criança na vida, a gente suga a vida e as pessoas. A gente não consegue reconhecer que a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente entra num looping de comparação. O nível adulto, ele já é o nível que ele pode se tornar muito rígido também. Porque enquanto a criança, ela não se responsabiliza, ela é a famosa vítima, ela é escassa e vítima, criança. O adulto, ele é o contrário, muitas vezes. O adulto, ele é rígido, vive com um chicotinho, se culpando, se achando a pior pessoa do mundo. E o adulto, ele é duro demais, ele não se diverte, ele não se permite. Ele não se permite curtir, ele só fica trabalhando, ele só fica ali, focado no resultado, mas o resultado ele não vem, porque ele também está muito rígido. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é nas áreas que você estiver, que nem uma criança, você se tornar um pouco mais adulto, e aí você entra no equilíbrio, porque quando você está só na criança, você está só na vítima lá. Então, trazer um pouco para o adulto, para você entrar no equilíbrio. Se você estiver numa área onde você está muito rígida, muito adulto, é trazer um pouco da leveza da criança para, de novo, entrar no equilíbrio. Quer um exemplo? Hoje mesmo. Eu sempre fui meio no trabalho adulta rígida, em alguns pontos. Eu jamais me permitiria, hoje, curtir um dia ensolarado na piscina com as minhas amigas, que nem eu fiz hoje. Jamais. Porque na minha cabeça, dia de semana era dia de trabalho. Não tinha. é, eu não abria concessão. E olha que doido, né? Porque quando eu era CLT, eu era obrigada a trabalhar de semana e descansar de final de semana. Mas já faz mais de 10 anos que eu faço os meus horários. E mesmo assim, eu não me permitia. Por quê? Quem é que estava me cobrando loucamente trabalhar de segunda a sexta? Eu mesmo. Olha que doideira. Eu saí da CLT para ter liberdade, mas eu não tinha. A minha mente dizia para mim que era errado. Imagina passar o dia na piscina com as minhas amigas. E hoje eu passei. Tranquila. Sem pensar em trabalho, sem pensar em nada. Eu sabia que eu ia dar mentoria hoje, mas eu fechei minha agenda até às 6 da tarde. Hoje é meu dia criança, eu vou celebrar. E é muito legal, porque a energia que você volta é muito boa, renova. E isso sim cria um campo de atração na nossa vida. É quando a gente tá com essa energia equilibrada. Tem o horário de brincar? Tem. Mas tem o horário de fazer sério. Agora, se eu estivesse na criança desorganizada, desequilibrada, eu poderia falar assim, não, mas as minhas amigas vão continuar lá até 10 horas da noite. Aí eu mandaria uma mensagem pra vocês e falaria assim pra você, olha, gente, não vai ter mentoria hoje, tá? Vai ter só amanhã. E poderia inventar uma desculpa. Isso seria a criança desequilibrada, que não sabe o momento de fazer as coisas. Tem momento que a gente precisa ser criança, mas tem momento que a gente precisa ser adulto. Por exemplo, quem procrastina muito as coisas no trabalho, quem costuma deixar para depois coisas sérias, diga para mim, está na criança ou está no adulto? Eu quero que vocês comecem a reconhecer isso. Quem procrastina as coisas, deixa para depois, está na criança ou está no adulto? Tudo depende. Depende. Existem dois tipos de procrastinação. Existe a procrastinação inteligente e existe a procrastinação burra. A procrastinação inteligente é aquela que você ainda não tem certeza de alguma coisa, por esse motivo que você não faz. Você precisa de um pouco mais de tempo para você raciocinar sobre aquilo, meditar sobre aquilo. Se você estiver procrastinando, porque você quer pensar um pouco mais numa melhor estratégia, numa melhor decisão, você ainda não tem muita clareza, essa é uma procrastinação inteligente. Só que o que nos diz se a procrastinação é inteligente ou não é se você tem um prazo para tomar essa decisão. Exemplo, você procrastina essa semana inteira, mas você precisa ter uma resposta no final dessa semana, porque na outra você já vai agir. Você procrastinou? Sim, mas foi uma procrastinação pensada, inteligente, tipo assim, eu não vou tomar nenhuma decisão agora, porque eu ainda não tenho certeza, eu preciso olhar alguns pontos para tomar uma decisão, então eu vou me dar uma semana para eu pesquisar um pouco mais, conversar com mais pessoas, entender do que se trata para tomar uma decisão, mas sexta-feira, estou dando um exemplo, eu vou ter uma resposta. Porque na segunda eu já inicio esse projeto. Aí chega na segunda, você começa a iniciar o projeto, tudo bem, procrastinação inteligente. Se for procrastinação inteligente, você tá na criança ou tá no adulto?
Pensa comigo. Se for procrastinação inteligente, pensada, criança ou adulto? Adulto, né? Certo? Maravilha. Quando é uma procrastinação que você já sabe o que você tem que fazer, mas você não faz, porque às vezes você se sente com medo, porque às vezes você não se sente segura, ou porque você não sabe nem por que que você está procrastinando, mas você tem esse hábito de procrastinar tudo, aí é uma procrastinação burra, porque você sabe que se você deixar para depois, o seu resultado ele não vai chegar nunca. Por isso que eu uso muito a frase. Vocês já perceberam que eu uso a frase? Se não agora, quando? De tomar uma decisão. Geralmente, quem procrastina de maneira burra não deixa um prazo para resolver. É tipo assim, eu não vou fazer hoje, mas também não vou fazer amanhã, mas também depois eu não vou fazer. Mas e quando você vê, passou um mês e você não fez. Então, é você a todo momento se observar e ver em qual nível que você está naquela decisão ou indecisão que você tem. Porque só sabendo disso é que você vai poder ter a estratégia que eu vou ensinar a você para você sair desse lugar e fazer acontecer. Mas antes você precisa se reconhecer. Então, as minhas alunas sempre falam assim, tá? Agora que eu reconheço qual que é o meu nível, ficou muito mais fácil de combater os meus maus comportamentos. Hoje eu entendo por que que eu não atingi muitos objetivos na minha vida. Somente né, nesse encontro, zero, eu costumo dizer que as minhas alunas dizem que já vale quase a mentoria inteira. Porque assim, gente, depois que você começa a se observar, é um caminho sem volta. Você nunca mais vai esquecer disso. Nunca mais. É você falar, tô na criança, tô no adulto? Tô no adulto ou tô na criança? Ah, tô na criança, então já sei o que eu tenho que fazer. Ah, eu tô no adulto. Ah, também já sei o que eu tenho que fazer. Porque lembra que eu falei? São três níveis: criança, adulto e sábio. Ai, Karina, mas eu quero ser sábia. Então a gente não é sábio ainda. Sábio é um nível de consciência de quem já dominou o game da vida. Tem uma aula, depois vocês vão entender aqui, que é a aula do jogo da vida. Vocês vão entender como que a vida funciona. A vida é um jogo. E no jogo da vida, você só se torna sábio quando você passou para a próxima fase. Antes de passar para a próxima fase, você não é sábio. E eu diria mais, o sábio, ele não é aquele que passou uma vez só para uma próxima fase. É aquele que já, tipo, passou e passaria 1000 vezes pela. Já dominou aquele assunto, entendeu? Naquele quesito, já dominou. Que às vezes a gente consegue passar uma vez, mas a gente fala, putz, aqui foi meio que uma sorte, né? Não é sábio. Sábio é quando você domina. Então, digamos que o nosso objetivo é geralmente ou tá na criança ou tá no adulto. É geralmente assim que a gente funciona nos nossos comportamentos, tá? Então, beleza. Dito isso, eu vou começar a fazer as perguntas. Eu quero que vocês vão anotando aí. E depois vocês vão me dando as respostas, beleza?